Alô, amigos do programa Cá Entre Nós, Juiz de Fora, Minas, Brasil, Mundo. Hoje, os estúdios Cá Entre Nós recepciona uma personalidade polêmica nos últimos dias, a vereadora Tailândia Leite de Santos Dumont. Vereadora que está sofrendo perseguição política e nós estamos aqui para trazer tudo. Fomos à cidade, destrinchamos os fatos verdadeiros e por isso estamos aqui. Ali Tailândia Leite e do outro lado, jornalista Ricardo Miranda, o melhor de Juiz de Fora que está em Minas Gerais. Vereadora Tailândia Leite, bom dia. Bom dia, Desidério. Bom dia, Ricardo. Muito obrigada por me receberem aqui no estúdio. É uma grande alegria falar com vocês, um canal de comunicação tão respeitado na região. Muito obrigada pelo convite, para que eu possa aqui expressar o que vem acontecendo, colocar a minha verdade, mostrar para o público o que aconteceu nos últimos dias. Muito obrigada. Perfeitamente. Ricardo Miranda, bom dia. Bom dia, Desdém. Tá até com saudade de você. Tem muitos dias que eu não falo. Muitos dias. Mas é um prazer estar aqui hoje conversar com a Tailândia, uma pessoa que eu conheço já há algum tempo e tenho uma admiração muito grande. Perfeitamente. Tailândia, as redes sociais, não só de Santos Dumont, de Minas Gerais toda, têm sido insistentemente super acionadas, né? Pelo fato que aconteceu com o seu mandato na Câmara Municipal de Santos Dumont. E, no decorrer do assunto, a gente vai falar o verdadeiro motivo. Mas como que você está se sentindo uma pessoa perseguida politicamente, com o teu mandato interrompido por 60 dias, por manobras falcatruas daquele que comanda a maioria dos vereadores da Câmara Municipal, o prefeito Pacífico Júnior? Fique à vontade. Bom, é um sentimento de frustração, porque quem me colocou lá, me elegeu foi o povo. Quem deveria me tirar seria o povo. Então, nos primeiros dias eu fiquei bem tensa, até bastante chateada, porque isso gasta muita energia da gente, consome muito. Toda essa questão, a gente tentar mostrar que a gente está certo, recorrer judicialmente, tem toda essa questão. Então isso me cansou um pouco ali na primeira semana. Agora eu estou mais firme, acredito que tudo que aconteceu também foi para fortalecer o meu mandato e a minha verdade. Perfeitamente. Ricardo, fique à vontade, converse com a Tailândia. Com prazer. Ô Tailândia, esse processo contra você, ele começa não no último mês. Sim. Ele vem anterior. Então vamos começar do começo. Em Santos Dumont, para quem está nos acompanhando, a lei orgânica estabelece que o prefeito deve morar no município, que é o mínimo, né? Exato. E tem legislações na Câmara que falam que todos os bens municipais eles têm que ter identificação. Ou seja, se o prefeito comprou um carro para uso dele no exercício do mandato de prefeito, que é legítimo, ele precisa ter esse carro identificado. E ele deve morar no município. O problema é que isso não estava acontecendo e aí a gente começa a contar a história da Tailândia. O que você fez? Exato. Essa perseguição política, vamos dizer assim, ela começa no ano passado com esse requerimento. Apareceram diversas denúncias em alguns canais, enviaram para mim também, mostrando um carro de luxo da prefeitura, rodando, né, indo e voltando para o Juiz de Fora em horários muito similares, por várias vezes, em alta velocidade. Então, eu chego no gabinete, e aí sem ordem de ninguém, foi algo meu também, até porque o meu mandato ele é livre. Eu chego no meu gabinete e falo com a Renata, minha assessora, Renata, vamos fazer um requerimento, vamos questionar, vamos ver o que está acontecendo. E nesse requerimento eu coloco esses dois elementos que você trouxe, Ricardo. A questão da adesivação dos veículos, que é uma lei que foi aprovada o ano passado, inclusive o proponente é o próprio presidente da Câmara, que todos os veículos devem estar adesivados, independente de qual setor que seja, ele tem que estar adesivado. Então eu coloco isso no requerimento e também coloco o que está na lei orgânica, que o prefeito deve residir no município. E ali eu coloco tudo, um requerimento. Vale ressaltar que não fui eu que fiz a denúncia ao Ministério Público.
Eu fiz o meu requerimento. Eu usei aquilo que a Câmara me oferece, o recurso que a Câmara me oferece, enquanto fiscalizadora. E aí eu fiz, foi aprovado em plenário. Inclusive, teve um vereador que discutiu comigo lá sobre essa questão, falou que isso ia acontecer mesmo, que isso era uma coisinha. Eu falei, bom, eu não acho que seja uma coisinha, né? O povo mostrou, a gente tem que fiscalizar, é o nosso trabalho. E aí foi aprovado. E aí, na semana que esse requerimento foi protocolado, aprovado, as coisas mudaram para mim. Ali, as máquinas que estavam na região, nas comunidades quilombolas, que é também uma área minha de atuação, foram retiradas lá de São Bento, na mesma semana. A Secretaria de Obras, que antes me respondia com frequência, até hoje não me responde mais. Não tenho contato assim. Eu continuo enviando, mas não tenho respostas. Então começa desde aí essa mudança comigo. Bom, e aí, né, eu continuo fazendo meu trabalho, continuo cobrando, continuo. Se eu não concordo com certos projetos, eu peço vista, eu voto contra ou me abstenho, mas não para fazer uma oposição por oposição. Eu paro, eu analiso, eu estudo, eu junto o gabinete, às vezes até a comissão. E eu tento ter esse pensamento crítico, não é porque chegou certo projeto que eu tenho que aprovar. Não, peraí, vamos estudar ele aqui. Então, começou aí com esse requerimento do carro e com outros posicionamentos meus ao longo do trabalho, né? E aí é onde a gente vai chegar no acontecimento. O mais interessante nessa história é o seguinte: à medida que a Tailândia vai fazendo o trabalho dela de vereadora, como vereadora, vai fiscalizando, são coisas normais de pedir, as retaliações vão aumentando. E ela continua, ela não dá sinal que vai desistir. E aí começa. Essa tensão do legislativo com o executivo existe. Agora, uma coisa é você tensionar politicamente a Tailândia, outra coisa é as bases eleitorais dela sofrerem isso. Isso já é um problema sério que nós temos. Exato. Então, assim, eles ter algum tipo de indiferença com a Tailândia dentro do parlamento, beleza. Mas o que a gente viu é o seguinte: a comunidade que ela pedia e fazia indicações de melhorias começa a sofrer. E aí, uma delas, a Tailândia vai contar pra gente, é a questão de Dores, que é a base eleitoral da Tailândia, que sofre há muitos anos com a questão de água, acesso à água, que é um bem fundamental na vida, na casa, na família de todo mundo. Imagina todo mundo que está vendo a gente ficar 2, 3 dias sem água, e lá isso é corriqueiro já há algum tempo. Então a Tailândia vai conseguir uma emenda para, que eu acho que isso também irritou muito você e a Tailândia vai contar o que acontece. Ela vai ter um deputado que é aliado dela, consegue uma emenda parlamentar, chega no município, mas a destinação muda. Não é isso? Exato. Dá nome aos bois, vamos lá. Exato. Vale ressaltar também, só para concluir a última fala minha, que depois, quando começou toda essa questão de perseguição, quando atendiam Dores ou a região para não ficar sem atender, aí colocavam outro vereador lá para mostrar que aquele vereador que pediu. Não. Mas tá bom ainda. E aí, seguindo. Bom, o meu deputado, né, que eu apoio já desde 2020, é o Coronel Henrique, deputado estadual. E ele, no ano passado, ele fala comigo: vereadora, eu tenho uma emenda aqui de 125 mil, só que ela não é impositiva. Uhum. Eu vou enviar para o município. Como é que está a sua relação com o prefeito? Isso foi antes da questão do carro. Né? Falei, olha, a gente tem conversado, né? Eu estou fazendo aqui o meu trabalho. Eu estava tentando ali um caminho de neutralidade. Eu já não vim do lado dele na época da campanha, mas estava tentando fazer ali um caminho de neutralidade. E aí eu tive esse diálogo com o Coronel Henrique. Falei, não, pode mandar que eu vou conversar com o prefeito. E aí eu estive com ele, fui para conversar sobre a questão da água e outras questões da minha região. O secretariado dele estava lá, secretário de Obras, Educação, Saúde. E ele fala, olhando nos meus olhos: não, vereadora, o que você pedir, né, as emendas que você e os outros vereadores conseguirem, vão ser destinadas àquilo que vocês estão pedindo, àquilo que vocês estão almejando. Falei, ótimo, coronel, pode mandar. E aí o coronel envia, e aí nada da emenda. Não, aí a emenda foi enviada. E aí nada de ser aplicada, e o povo lá sem água.
E aí eu pedi, né, que fosse para água. E aí nada. Quando foi esse ano, a minha assessora fazendo uma pesquisa lá no portal da transparência, ela falou para mim assim, Tailândia, senta. Tem uma notícia não muito boa para você. Aí ela me mostrou, olha aqui, o recurso, 125 mil, foi destinado para asfaltar uma rua tal, no bairro tal. Aí, assim, eu fiquei extremamente indignada. Mas nessa altura do campeonato, você já tinha feito a denúncia do já. carro. Exatamente. Aí já é o atual cenário. Já é o atual cenário. Isso tem o quê? Deve ter quase 2 meses. 1 mês e meio, mais ou menos, isso. E aí, o que eu faço? Eu convido a comunidade de Dores para ir na Câmara. Convido a população vai, algumas pessoas foram. E na tribuna Desidério eu falo, eu trouxe vocês aqui para dar uma notícia para vocês. Aquela emenda que a gente lutou tanto para conseguir foi para outro lugar. O pessoal ficou muito chateado, muito revoltado. E aí agora, que eu fui afastada, né, que nós vamos entrar nesse assunto também, estão resolvendo a questão da água lá em Dores. Tá perfeitamente. Tailândia, só para que os nossos internautas sintonizem-se com a nossa informação, é necessário dizer o estupim de tudo isso. Sim. Em verdade, o prefeito Pacífico Júnior compra para a municipalidade um automóvel de luxo de R$290 mil. A lei orgânica do município, conforme disse o jornalista Ricardo Miranda, exige que o chefe do Poder Executivo resida no município de Santos Dumont. Isso não foi feito. Com menos de 1 ano do carro, o carro já andou 30 mil quilômetros. Isto porque o prefeito é prefeito de Santos Dumont, mas mora em Juiz de Fora. E foi flagrado diversas vezes em alta velocidade na BR-040, deslocando, fazendo seu transbordo diuturnamente. Juiz de Fora, Santos Dumont, Juiz de Fora. Quando você faz a denúncia, cria-se esta ira. Mas nós queremos entender é que a primeira vez na história do país, uma vereadora é prejudicada, tendo seu mandato interrompido por 60 dias, por cumprir o seu dever constitucional: fiscalizar, criar leis e sugerir propostas de alta relevância para o executivo. E nós sabemos que Santos Dumont é uma cidade com 45 mil habitantes e o prefeito Pacífico Júnior, do PSB, está tratando a cidade como se fosse a sua área de lavação de roupa, a sua cozinha, o seu quarto ou mesmo o seu chiqueiro, o seu banheiro. Santos Dumont tem uma população de 45 mil habitantes que merece respeito e justamente você está fazendo isto, prestando serviços relevantes, fiscalizando. Fala pra gente o teu sentimento naquela noite fatídica, onde você passou pelo constrangimento de ver o teu mandato interrompido por 60 dias, com a maioria dos vereadores, todos eles manipulados pelo chefe do executivo. Bom, como eu disse até para algumas pessoas, eu me sentia num tribunal. A sensação era essa. Os vereadores prontos ali para decidirem, o povo todo lá olhando, e o povo foi lá em minha defesa. É importante ressaltar isso, e é o que tem me feito permanecer de pé, é o povo se colocando ao meu lado, reconhecendo o meu trabalho, mas a sensação era que queriam me humilhar. Essa é a sensação que eu tive. Mas, né, o tempo foi mostrando que saiu pela culatra, porque o povo me deu todo o apoio e isso me fortaleceu mais ainda. Nós podemos entrar no assunto, o que fez isso acontecer? Fique à vontade. Exatamente, só para dar o fim da meada. Da meada. Tipo assim, tá, aí eles tiraram, o que eles alegaram? Vamos lá. A Tailândia fez um comentário numa rede social, num grupo de WhatsApp, sobre, respondendo alguém, se eu estiver errado você me corrige. Sim. Eu tô falando que eu já fiz matéria sobre isso no jornal e já conversei com a Tailândia. E aí, quando ela vai responder, ela faz uma crítica que ela fala que as pessoas tinham que se preocupar que teria funcionários fantasmas na Câmara. E tem, que a gente está investigando, está chegando. Então, surge uma pessoa externa à Câmara que fala, pô, a vereadora falou que tem funcionário fantasma, mas não formalizou a denúncia. Como se, para ela poder falar qualquer coisa, tem que estar formalizada, que isso é um absurdo.
Senão isso, se eu não for formalizar, eu não posso falar. Isso é censura. Eu posso falar, ela como vereador pode falar o que ela quiser. E aí, a partir desse factoide, a comissão de ética começa a analisar a Tailândia e num rito bem sumário e depois, conforme a Tailândia denunciou no dia, repleto de falhas, ela acaba sofrendo a sanção. Mas é por aí, né? Exatamente. Então, vamos começar. É isso mesmo. Eu falo num grupo de WhatsApp, um grupo grande. Se eu não me engano, é o maior da cidade, que é sobre informações da política, enfim. E que não tem só você lá de vereadores, tem outros também. Tem né? outros Tem vereadores, políticos, assessores. tem assessores. É um grupo muito visado. Todo mundo tá olhando para aquele grupo. E aí eu respondo um comentário, era até sobre uma contratação minha. E aí eu respondo, olha, vocês teriam que se preocupar com os assessores fantasma da casa. E aí o rapaz, ele que é o denunciante, ele me questiona. Ué, vereadora, mas você não pode falar isso, né? Você tem que provar primeiro. E aí eu falo logo em seguida. No tempo certo, eu trarei todas as informações com base jurídica. Eu falo isso. Isso ele não coloca, né? Isso ele não printa. E aí ele printa esse trecho dos assessores fantasma e leva à Câmara pedindo explicações sobre a minha fala. E aí o presidente encaminha esse ofício à comissão de ética. E aí é aí que vai começar toda a nossa... uma luta, né? Um desgaste mesmo. E aí a comissão de ética comunica ao meu gabinete e nós nos preparamos, aí a gente apresenta a defesa e depois de alguns dias, se não me engano 2 ou 3 semanas, protocolam lá qual seria a minha penalidade. Só que aí entra alguns pontos. Houve erro nos prazos, porque quando o denunciante ele protocola o ofício, o presidente ele tem 2 dias para encaminhar a comissão de ética. Já passou os 2 dias, ele extrapola o prazo, então já começa errado aí. A comissão de ética também, ela deveria me responder no dia 5 de maio. Ela protocola a resposta no dia 6. E te dá ciência também, né, do protocolo, né? Não me dá ciência. Não me dá ciência do protocolo. Eu só fico sabendo na semana seguinte no extrato de pauta. Perfeito. Que é aí que a gente fica sabendo. Não foi enviado para os outros vereadores também, antes, com antecedência, para até ajudar os vereadores em seus votos. E eu não fui chamada também para conversar. Em nenhum momento a comissão de ética sentou comigo, ou o presidente sentou comigo para conversar. E aí entra a questão também que, na minha concepção, foi desproporcional. Respeito à comissão de ética, como eu já disse, respeito à casa, respeito o regimento interno, mas eu eu considero desproporcional a penalidade. Bom, e aí tem todos esses erros, e aí quando chega o dia, né, da votação, o povo aí também já estava sabendo, foi todo mundo lá me dar apoio, ver como seria, e aí acontece. Em dado momento, eu pensei, não vai acontecer, o povo tá tudo aqui, eles não vão fazer isso comigo. Só que aí teve uma hora que eu falei, não, vai acontecer. E eu mesmo nem queria pedir vista do projeto. Sabe, eu nem queria pedir vista. Falei, não, deixa arder. É isso que eles querem? Então, deixa arder. Vambora. Porque já desde o final de março que a gente estava nessa situação da ética. Então, eu queria que acabasse logo. Infelizmente, né, pela maioria, a maioria dos vereadores, foram 8 votos, né? O presidente não vota. Foram 8 votos contra 3, né? Eu votei também, né? Mas eu não deveria votar, né? Porque eu era... O certo era eu não votar, né? Mas votei também. Então foi aí 8-4. Foi uma sensação horrível, péssima, mas tendo o povo ali acreditando em mim, foi o que me deu força. Perfeito. Aí entra o ponto que eu acho que é o mais grave, que, primeiro, o processo em si ele é todo cheio de vieses, é complicado, e você simplesmente tira 60 dias do mandato de uma vereadora que foi eleita legitimamente, num flagrante ataque à democracia, à política, as coisas que tem que preservar. Eu acho que a divergência política, ela cabe em todo lugar. Eu fico imaginando, Desidério, aqui em Juiz de Fora, eu e você cobrimos o parlamento aqui. Bem, a gente vai na Câmara sempre. Se vereador faz denúncias sem formalizar,
Se perdesse 60 dias, não ia ter quórum. Perfeitamente. Não ia dar quórum. Não ia ter coisa. Cara, é um absurdo. Aí eu conversava com a Tailândia outro dia. Isso é de uma violência política muito grave. Porque a Tailândia, para quem não sabe, a Tailândia está no primeiro mandato. Ela é uma professora. Ela ainda não tem 30 anos. É uma professora. Ela é de um distrito que a gente já falou de Dores, que é marcado uma história assim. Vão criar Chapéu d'Uvas, aí existia uma identidade de um bar, de uma igreja maravilhosa, tudo. Aí esse distrito tem que sair para quê? Porque vai ser alagado por Chapéu d'Uvas. Aí cria a Nova Dores. Aí esse processo da Nova Dores é uma tragédia, porque eles saem de uma região rica com abundância de água, vai para outra região que o problema é água, e uma série de problemas sociais que tinha. Aí ao longo do tempo a coisa vai aprofundando. Aí ela é uma liderança jovem, resolve fazer política. A gente, várias vezes, estou aqui com o Desidério fazendo programa. O que a gente fala? Os jovens têm que se interessar por política, eles têm que ir para política. Mulher na política. O TSE está com uma campanha na televisão agora para mulheres, mais mulheres na política. Aí, quando esse protesto veio uma menina jovem, professora, mulher, vem para a política, aí assim, no primeiro mandato dela, aí ela é agredida de uma forma absurda. Eu acho que quando eu estou aqui, o Desidério me convidou, é mais para denunciar esse tipo de violência. Isso não pode acontecer. Tem outros métodos. Você pode fazer política. Cidades do interior tem mais rivalidade, a coisa se aflora mais. Isso tudo é normal, isso tudo é do jogo, mas tem que ter limite. Entendeu? Aí o que eu falo com a Tailândia em outras vezes, e agora eu vou falar aqui no programa, que é assim, não desista. Eu acho que isso, nas nossas conversas, você tem dito, tá te fortalecendo, tem que fortalecer sim. E eu acho legal, aí é um exercício bacana do povo de Santos Dumont, que eles acolheram a Tailândia, pegaram no colo. A gente esteve lá em Santos Dumont conversando com a Tailândia, ela sai na rua, as pessoas param, não desiste não. A gente foi no restaurante aí, a pessoa, na hora que a gente tá saindo, minha filha, eu tô com você, tô rezando todo dia, vai dar certo. E isso o povo tá ensinando para a classe política de coisa, o que é democracia, humanidade. Às vezes, nem gente que votou em você, com certeza não, porque senão você teria mais votos. Mas assim, isso está acontecendo e eu acho que isso tem que ficar, tem que ser discutido na cidade, as pessoas têm que começar a ver de outra forma, não é assim que você faz política. Eu acho que é um constrangimento muito grande para Santos Dumont frente à quantidade de políticos de várias matrizes ideológicas que saíram em defesa da Tailândia, tanto na Assembleia de Minas quanto na Câmara dos Deputados. Porque é um absurdo. E eu espero que em Belo Horizonte a justiça consiga rever isso. Não, mas é 60 dias. Não, não é isso. O problema é que nós não podemos legitimar a violência política como se fosse normal. Tem que acabar com isso. É um absurdo. Perfeito. Exato. Tailândia, Sim. a gente lamenta que isso tudo tenha ocorrido na cidade nascedora de um dos gênios da humanidade, Santos Dumont. E a gente também lamenta a sua expressão naquele momento onde você estava carregada de indignação. Mesmo assim, você não chorou. Eu queria saber de você o seguinte: como você se sentiu naquele momento que 3 vereadores te prestam solidariedade, usam a tribuna do parlamento para falar, salientar essa agressão política e moral, né? Como você se sentiu ali? Você se sentiu num berço. Fala pra gente daquele momento. Sim, desde já quero até deixar aqui o meu agradecimento aos vereadores, o meu querido amigo Everaldo, o Altamir e o Zezinho Abud, que me defenderam ali de verdade, né? Me tentaram de toda forma reverter. O Altamir até falou: pensem direitinho, vereadores, no voto de vocês. Assim, e me deram todo o apoio. Antes, durante e depois, sabe? Não foi só ali para aparecer, não. Eles me deram todo o apoio mesmo. Então, isso me confortou também. Foi o que fez eu pensar, bom, não tô tão sozinha assim, porque esse era o sentimento que eu tinha, que eu tava sozinha ali na Câmara, né? Sozinha, uma parlamentar sozinha. Mas ter o apoio dos 3 me mostrou que não.
E aí, igual você falou da questão de chorar, né? Eu sou uma pessoa com muito coração, muito emotiva. Sou uma pessoa, assim, que sou do abraço. Quem convive comigo sabe o quanto que eu sou afetuosa. Só que naquele momento eu não podia chorar. Eu não podia chorar porque quem estava no plenário era o meu pai. Além de todo o povo que estava lá, minha mãe e meu pai estavam lá. E o meu pai faz 80 anos esse ano. E foi o meu pai, Desidério, que fala pra mim, né, há anos atrás: pô, Tailândia, você é tão carismática, conhece todo mundo e luta pelas coisas, é crítica. Você tem que ser vereadora, você tem que entrar pra política. Então, eu pensava ali o tempo todo: eu não posso chorar aqui, porque eu não quero que o meu pai pense que eu tô sofrendo, que eu tô passando tudo que eu tô passando, porque ele me pediu pra estar aqui. Então, apesar do sentimento ali, meu coração estava acelerado, né? Mas eu estava firme. Meu gabinete me ajudou muito, a gente estudou todos os artigos, a gente comeu o código de ética de cima a baixo para que eu chegasse lá e tivesse firmeza na fala, em tudo, eu tivesse base argumentativa para que não me engolisse mais do que daquilo que acontecer. Então eu olhava pro meu pai lá, todo simplesinho lá, e pensava: não, eu não posso chorar aqui por ele. O povo estava todo lá, mas o meu foco era o meu pai, eu não posso chorar por ele. Eu tenho que honrar aquilo que ele me pediu para ser um dia e eu tô aqui, eu não posso desistir. Perfeito, Ricardo. Agora, Tailândia, vamos falar um pouquinho mais para frente. Eu, assim, se o processo na justiça andar, você pode voltar antes, senão vai ser nos 60 dias. Vamos ver. Sim. O que você está pensando quando voltar? Eu acho que foi uma experiência um pouco pesada, meio traumática, mas te fortaleceu. Eu acho que hoje você está mais forte. Sim, sim. O que você pensa? Vamos continuar aí na fiscalização? Vamos. Claro, Nós vamos ver. Porque antes, só para coisa. Antes, no dia do julgamento lá, o tribunal. do tribunal, Guilhotina. A guilhotina. Do Conselho de Ética, você protocolou o que o cidadão lá, o pedido para investigar os Exato. Isso, eu não sei, andou nesse período? Não, né? Acho que não. Acho que eles vão esperar você voltar para andar, né? Eu acho que sim. Isso aí tá na sua pauta futuro. Sim, sim. Bom, você falou da questão que eu judicializei, a gente está aguardando. Vale ressaltar que, em primeira instância, a juíza indeferiu. E aí, agora eu estou recorrendo em BH, aguardando aí. Mas tem que deixar claro o seguinte, pelo que eu vi lá, ela indeferiu, mas sem jogar o mérito. Ela não quis entrar no poder legislativo. Sim. Ela não quis chocar os poderes. Então ela deu a entender o seguinte: o legislativo, ele pode... Ela não entrou na questão. Ela de fora falou: resolvam vocês, eu não quero. Exato. Porque isso tem que ficar muito claro, porque senão as pessoas vão falar assim: a justiça. Não, a justiça não, ela abdicou. Eu não vou entrar nisso, isso é relação executivo legislativo, eu vou sair fora. Só que é em primeira instância, e aí a Tailândia já recorreu, nós vamos ver em Belo Horizonte agora, ainda tem Brasília, vamos ver, porque isso não é simplesmente, vou lavar as mãos, resolva vocês. Isso é violência política e a justiça tem que falar que é. Não podemos normalizar esse tipo de coisa. É aquilo que eu tô te falando. Se normaliza isso aqui em Juiz de Fora, nós não vamos ter quórum para as reuniões, não. Porque a gente assiste diariamente um mundo de denúncias em relação à própria Câmara, em relação ao Executivo, que ninguém formaliza isso. Abre um precedente gravíssimo. É gravíssimo, não é assim. Exato. Mas, voltando agora, aí processo de fiscalização. Sim. Essa água de Dores que está indo para lá, está indo mesmo? Vamos ver. Exatamente, a gente está de olho. E como você disse anteriormente, eu não dei indícios de que iria desistir, não vou dar indícios de desistir. Esse é o meu trabalho. O povo me paga para isso, para fiscalizar, para legislar, para estar com o povo, olhar essas questões importantes da cidade. Então, se eu for ficar somente os 4 anos, não tem problema. Até o meu último mês de vereador, esse vai ser o meu trabalho. Ricardo, eu gostaria que você mencionasse para a gente, que você acompanhou isso, está indignado também, com a mãe do prefeito de Santos Dumont ser escrevente, né, lá na justiça. Isso pode prejudicar um pouco o andamento do processo. O que acontece, Desidério, é um tipo de interferência que não pode ter. E a gente
torce para que não tenha havido. Mas é fato, e essa bola eu vou passar para a Tailândia. Seguinte, a mãe do prefeito, ela é funcionária do fórum. E a gente teve uma morosidade muito grande para ver a liminar. A gente teve agora uma decisão que preferiu não entrar no jogo. Então, houve essa interferência. Como é que você avalia isso, Tailândia, na sua visão? Olha, Ricardo, Desidério, eu prefiro sobre esse assunto não comentar. Perfeito. Você prefere deixar mesmo que a justiça resolva o que a Exato. injustiça está promovendo. Exato. Perfeito. Deixa a segunda instância agora. Prefiro Perfeito. não comentar. Tá bom. Tailândia, eu fico assim indignado 1000 vezes, 10.000 vezes mais, quando a gente percebe que essa manobra política, ela não foi, em hipótese alguma, considerada para o âmbito familiar. Eu quero dizer com isso o seguinte: você é uma mulher casada, você tem uma família, você tem pessoas que te amam, tem uma comunidade que te ama, tem as pessoas que creram e te deram um voto. E o prefeito, no momento de fazer essa manobra com a maioria dos vereadores, ele foi morfético, incapaz de sentir sensibilidade, empatia com o ser humano. Não estou falando da vereadora só, não. Também, até muito importante, mas estou falando do ser humano, do sentimento que todo mundo tem que carregar, a obrigação de carregar todos os dias, ao levantar-se da cama e perceber, sabe, a empatia, o laço humano, a fraternidade. E o prefeito não respeitou isso hora nenhuma. Simplesmente dizimaram a vereadora Tailândia. Mas a gente acredita que depois da tempestade vem a bonança. Tudo isso aconteceu para que você volte mais forte. Fala pra gente nesse momento este sentimento quando você encara o teu marido dentro de casa. Você olha para o teu pai, aquele homem de 80 anos, que creu, acreditou e fez campanha nas ruas para você. O povo de Dores, agora o povo geral de Santos Dumont, que te olha de uma nova maneira. Nós temos uma pessoa que fiscalize por nós. Nós temos uma pessoa que nós podemos acreditar 100% que está nos representando. Nós temos uma pessoa que toma conta do erário. Nós temos uma pessoa que sabe que os impostos que nós estamos pagando, de PTU, taxas e tudo mais, vai ser respeitado. Fala pra gente desse momento e desse sentimento. Eu fico feliz porque foi para isso que eu fui eleita. Então, até ouvir você falar essas coisas, me mostra, é para isso que eu fui eleita. E que bom. Eu fico feliz de estar nessa posição, apesar dos pesares, porque, igual o Ricardo falou, talvez muitos não votaram em mim, eu tive 378 votos. Agora acendeu uma curiosidade em muitas pessoas. Uai, quem que é essa menina? Uai, o que essa menina tá arrumando? Uai, por que fizeram isso com essa menina? E aí quando entram, percebem o que aconteceu, falam, não concordo com o que aconteceu, eu tô contigo. Então isso é muito bom. Isso é muito bom porque abre o leque, né? Eu consigo chegar em muitos outros lugares. Até que agora, né, nessa entrevista, com certeza vou chegar a mais lugares ainda. Então isso me mostra que eu estou no caminho certo. Porque eu durmo todos os dias e desde quando tudo isso aconteceu, eu durmo todas as noites, tranquilamente. Porque eu tenho a tranquilidade de saber que meu mandato é livre. E as pessoas podem continuar contando comigo, porque esse é o meu trabalho. E eu vou levá-lo até o final. E teu marido? Ah, tá. Como é que ele fica nessa situação? O João Vitor, né, meu marido, inclusive, um abraço, meu bem. Ele é totalmente contrário a mim, né? Eu sou toda assim, coração, ele já é mais racional e mais tímido também, totalmente contrário a mim. E ele me dá total apoio. Ele me dá total apoio. Ele é a minha base forte e ele fala: pode ficar tranquilo, não tem problema não. Se tiver que esperar os 60, pode esperar, nada vai te faltar e vambora, vai pra cima. Você não deve nada a ninguém. Então, assim, ele me incentiva, ao mesmo tempo que ele me acalma, né? Que ele que é o meu equilíbrio, me acalma, me tranquiliza. Ele também me põe pra cima. Ele, não, vambora. É isso aí, você foi eleita pra isso. Você não deve nada a ninguém, então faz seu trabalho. Perfeito, Ricardo, fica à vontade. Tailândia, e em termos de pauta, o que tem mais de pauta em Santos Dumont? Você acha que está na hora de começar a mexer? Por exemplo, você trabalhou muito a questão da água em Dores, que ainda não está resolvida. É uma peixa. É uma Uma peixa. É.
E quem mora em distrito, quem mora em comunidade rural, tem muita questão de estradas. Como que é isso? Eu tô falando de pautas que você já vai chegar quente. É, isso Quando aí, meu filho, voltar. isso aí eu domino. Bom, Santos Dumont tem mais de 800 quilômetros de estrada de chão, de De chão. terra, né? Que dá acesso Comunidade rural, distrito. Exato, exato. E aí, a minha grande luta, né? E desde a campanha eu falo isso, é o acesso. O acesso. Como eu venho representando uma comunidade rural, eu levei disso para toda a zona rural de Santos Dumont. O acesso. Eu digo que nos distritos não adianta você ter escola, posto, médico, tudo bonitinho, se o médico não vai chegar direito, não vai conseguir chegar, se o ônibus não vai conseguir levar as crianças, os adolescentes, então não adianta nada. Se a pessoa não consegue ir e vir, se esse direito é usurpado, né? Esse é o termo. Uhum. Então não adianta. Então, hoje, né, minha grande luta, de modo geral, pela zona rural, são as estradas rurais, que estão, assim, uma vergonha. Nossa, isso aí dá vontade de chorar. E por que isso é uma grande luta para mim? Porque eu morei em Dores 16 anos com os meus pais lá e várias vezes eu precisei ir a pé para casa. O ônibus agarrava, aquela humilhação toda. Eu lembro, Desidério, aqui trazendo algo pessoal, a escola que eu estudava, que era a escola estadual, a gente tinha um diretor muito bravo lá, que era o senhor Paulo, mas uma pessoa, ele era muito rígido, muito da disciplina, e o tênis tinha que ser preto. Tênis preto todos os dias. Um dia eu falei, eu vou ser rebelde, vou de tênis branco. Vou comer um All-Star branco. Nesse dia o ônibus agarrou e eu tive que voltar a pé para casa. Nossa, que revolta, que ódio naquele dia. Eu falei, meu Deus, até quando vai ser isso? E aí é uma grande luta, porque quem mora na zona rural sabe a tristeza que é. Poxa, choveu, você não pode ir na rua. Não, quando é época de chuva é o barro. Quando é época de seca são os buracos, a poeira, aquela coisa horrorosa. Então essa é a minha grande luta, né? E agora que a gente está no tempo da seca, estamos entrando aí no tempo da seca, é a época ideal para arrumar as estradas. Então tem que investir em patrol, em trator de esteira, enfim, tem que investir no maquinário para a zona rural, porque é o que mais tem na nossa cidade, é a estrada rural. E aí, dentro de Dores, né, que é ali o meu berço político, é onde eu começo a ficar revoltada com as coisas, tudo começa com revolta mesmo, é a água, né? Tanto que é o meu primeiro requerimento de 2025 como vereadora é pedindo pela água em Dores. E, de modo geral, são pelas estradas rurais de todos os distritos. E também tem as pautas da educação. Eu sou professora, sou relatora da Comissão de Educação, então tudo que está envolvido com a educação também eu estou sempre dentro, ajudando, dando apoio aos professores. Perfeito. Tailândia, quando ocorre esta situação bizarra no município de Santos Dumont, a gente percebe uma gama de pessoas, políticos, que foram de prestar apoio. Sim. O Melo, né? Deputados federais, deputados estaduais, e você, então, de uma certa forma, você fica muito bem calçada para você seguir em frente. Sim. E o clamor nas ruas de Santos Dumont, a gente percebe que quer você em postos mais elevados, as pessoas te abordando. Como é que você está sentindo? É a rainha da Inglaterra ou é a Tailândia mesmo? É a Tailândia mesmo. É a Tailândia mesmo? Fala pra gente um pouquinho disso. Bom, primeiramente, nessa resposta, eu já quero agradecer todo o apoio que eu recebi de diversos políticos. Aqui em Juiz de Fora eu recebi o apoio do Sargento Melo. Vim aqui na Câmara conhecer, fui muito bem recebida pelo Melo, pelo Negro Bússola, já quero deixar aqui o meu abraço a eles. As deputadas, né, a Ione, a Nelly Aquino, a Kátia Dias e a Ana Paula Siqueira. Ana Paula Siqueira também me defendeu de uma forma belíssima. E aí o meu deputado, o Coronel Henrique, teve mais, não teve? Vereadores das regiões, vereadores de Barbacena, de Mercês. Então, assim, eu tive muito apoio, assim, de fora. O apoio que eu queria encontrar dentro, eu encontrei fora. Encontrou fora. E hoje, o que eu quero ser é a melhor vereadora. Eu quero ser uma boa vereadora. Não ser melhor por vaidade, por ego, por nada disso. Eu só quero fazer o meu trabalho da melhor forma. Então, eu quero levar o meu mandato até o final com tranquilidade. Eu não tenho pretensão, assim, pelo menos não por agora. Né? Por mais que isso tenha me fortalecido, tenha me feito virar do avesso,
vamos dizer assim, eu quero terminar o meu mandato da melhor forma. Claro, tenho vontade de seguir na política, mas quero deixar esses voos maiores mais para frente. Ótimo. Fica à vontade, cara. Não, eu acho, assim, desde já caminhando por fim, deixar a Tailândia trabalhar, mas é muito isso. É um caso que chamou muita atenção, teve um apelo muito forte por conta do contexto todo, dessa perseguição, essa coisa que a gente. É ruim, uma perseguição política, uma coisa boba, vem ceifar. O que eu quero deixar aqui registrado é total apoio, admiração pela Tailândia, a forma Obrigada. como ela tem lidado com isso, com muita serenidade, muito legal. No dia eu tive a oportunidade de acompanhar pelo link da transmissão do YouTube da Câmara Municipal de Santos Dumont. Eu acompanhei, foi pesado, foi duro, mas você foi até o fim. Você conseguiu, você fez os apontamentos, você fez as críticas, você registrou o pedido de CPI para avaliar os fantasmas. Eu acho que o caminho é esse. Parecia até que você tinha mais tempo de política que você aguentou. Não sabe quem estava nos bastidores, né? Mais que você aguentou. É isso, eu acho que você tem que continuar. Muita tranquilidade, muita serenidade quando você retomar o mandato e manter-se firme. Eu acho isso. Não pode, tem que ser. Não pode mudar, porque senão não vale a pena ter entrado nisso, né? Exato. Dá uma mão de obra, Nossa. É sério, você envolve a família, você envolve difícil. todo mundo, e tem que ser uma coisa que tem que ter sentido, não é para fazer igual, né? E eu espero muito, aqui em Juiz de Fora, tem muita gente de Santos Dumont que trabalha em Juiz de Fora, que veio de Juiz de Fora para cá, de Santos Dumont para cá, que mora aqui, que estuda aqui. Eu acho que vai ter oportunidade de nos ver e nos ouvir. É possível fazer política, é possível ter divergência num campo diferente. Eu acho que todo mundo de Santos Dumont, que mora lá, que coisa assim, pô, passa. Vamos começar a prestar atenção no que acontece na cidade. Isso é muito sério. Vamos tentar mudar as coisas. Eu acho que a gente muda na hora que eu. A política não é tudo igual. Tem gente que idealismo, querendo fazer política, querendo mudar as coisas. A gente tem que incentivar isso. Não tirar 60 dias de um mandato de 4 anos, que isso é criminoso. Isso é de uma violência simbólica absurda. Então, assim, eu faço um apelo às pessoas de Santos Dumont, morador de Santos Dumont que vai nos ver, os de Juiz de Fora, que nasceram em Santos Dumont e hoje estão estudando, trabalhando aqui, vão começar a mudar as coisas, vão começar a pensar. A gente faz esse apelo, eu desidero, em vários outros programas, constantemente em relação à liderança de Juiz de Fora. A gente começar a mudar, porque senão não muda. E eu acho que a Tailândia sem sombra de dúvidas, é extremamente mais forte, mais conhecida, sim. Eu acho que muita gente de Juiz de Fora que não tinha ouvido falar seu nome. Sim. Hoje o meu Instagram tá batendo quase 1 milhão de visualizações. 1 milhão? 1 milhão. Mas 1 milhão, mas 1 milhão mesmo, não é um milho grande, não. Não, é 1 milhão de pessoas. 1 milhão de visualizações tá, no meu painel profissional. Tailândia, antes que você explique para os nossos Por internautas, porque você fala dores, eu quero que o internauta entenda isso. É Dores, mas é uma localidade de Santos Dumont, não é Dores de Campos, outro município, não. Você vai explicar para a gente isso. Mas antes disso, eu queria dizer o seguinte: o prefeito Pacífico Júnior, que papelão, que coisa horrorosa. O senhor não percebe que quando o senhor não investe nas estradas vicinais, o senhor está prejudicando toda a produção agrícola de leite? Quantos e quantos 1.000 litros de leite são dispensados porque não tem estrada para escoamento da produção? Como que o senhor pretende perder o tempo na sua administração para perseguir quem trabalha para a população? Isto, repito, é uma agressividade muito grande. E a gente percebe que o senhor está ficando cada dia mais à margem da admiração dos moradores de Santos Dumont, principalmente da zona rural. Fala pra gente, Tailândia, o que é Dores? Bom, não é Dores de Campo, nem Dores do Turvo. É Dores do Paraibuna. Dores do Paraibuna, Dores pronto. do Paraibuna. Tá. É um distrito, né, do município de Santos Dumont, que ele era em uma certa localidade, e há 31 anos atrás, esse pessoal, essa comunidade, ela teve que ser deslocada para outra localidade, e como o Ricardo disse, foi para dar acesso à represa de Chapéu d'Uvas.
Como a igreja ela ficava na parte mais alta, só sobrou ali as ruínas da antiga matriz de Nossa Senhora das Dores. E o povo foi transferido para 2 quilômetros adiante, né? Que hoje a gente tem a Nova Dores. A Nova Dores. A Velha Dores e Nova Dores. Tá. E aí eu vou, né, morar na Nova Dores em 2009. E aí começo a morar lá com os meus pais e começo a ver as questões lá. Falar, pô, isso aqui podia melhorar, isso aqui pode mais. E aí ali é o meu berço político. E é um distrito lindo, um lugar maravilhoso, pessoas muito boas, as famílias, assim. Eu amo, eu adoro o Distrito de Dores, então hoje a minha luta, claro, é por toda a zona rural, por toda Santos Dumont, mas Dores, que é o meu berço político, é a menina dos meus olhos. Perfeitamente. Ricardo, mais alguma pergunta para a Tailândia, Ricardo? Depois eu vou perguntar a ela quanto tá custando um lote lá em Nova York. Mas eu faço. Aí arrumando as estradas. Exato. E chegando água, aí É outra coisa, né? Direitinho. Aí, Desidério, a gente pode aposentar e morar em Dores. Porque eu vou morar em roça quando aposentar. Ali, Coisa boa 2 quilômetros depois já tem a barragem, vai pescar. Tranquilo, né? O pessoal faz ciclismo. É ótimo, é um né? potencial turístico Absurdo. gigantesco. Absurdo. Que bacana, que Falta bacana. investimento aí nesse setor. Bem, amigos, chegamos ao final de mais um programa Cá Entre Nós e os senhores ficarão agora com as considerações finais. Primeiro, do jornalista Ricardo Miranda e logo após, então, a vereadora Tailândia. Né? Ela renasce das cinzas, fênix. Né? Não é isso mesmo, Tailândia? Ela gosta disso, né? Então é isso aí. Vai, Ricardo, suas considerações finais. Tailândia, ó. Primeiro, agradecer o Desidério, o convite de estar aqui com você no Cá Entre Nós. E desejar para a Tailândia que continue. A única coisa assim, você está certo. Se alguém falar que está errado, se alguém falar que você cometeu algum erro, não existe, você está certo. Eu acho que você tem que continuar. E eu acho que Santos Dumont precisa de você e eu acho que a política precisa de pessoas como você. A política de Juiz de Fora, a política do Brasil, então, precisa disso. Eu acho que você vai continuar, vai dar certo. E quando tiverem outras justiças, você chama a gente que a gente denuncia, né, Desidério? Com certeza. Maravilha. Nós é para Tem isso. o contato certo. Fique à vontade. Bom, mais uma vez agradeço o convite, Desidério, Ricardo, que eu já conheço há um tempo. Muito obrigado por terem me chamado aqui. Mostrarem, né, a minha história, a verdade, aquilo que aconteceu. Fico muito feliz com o convite. E quero deixar aqui o meu abraço a toda a população de Santos Dumont, as pessoas aí da zona rural, pessoal de Dores, a minha família, todo mundo que tem me apoiado, todo mundo que também acredita que foi uma injustiça. O meu muito obrigada. Vocês têm hoje uma vereadora muito mais forte, com muito mais desejo de justiça, com muito mais desejo de fiscalizar, de trabalhar, fazer aquilo que vocês me pagam para fazer, gente. Não tem meio termo, não. Vocês me pagam para fazer e é isso que eu vou fazer até o meu último dia de mandato. Então, continue contando comigo. Apesar de todos os pesares, né? Foi tudo muito tenso, como o Ricardo disse, colocou muito bem, foi uma violência política, né? Eu me sinto assim, parece que eu apanhei uma coça, mas estou firme. E muito obrigada a todos pela preocupação, pelo carinho. E eu fico aqui, estou em paz, aguardando aí por dias melhores. Eu sempre digo que o pior dia da política é o próximo. E eu estou preparada para os próximos dias. Continuem contando comigo. Fiquem com Deus e obrigada. Que Deus abençoe. Gente, eu fico muito preocupado com essa violência que o mandato da Tailândia sofreu, mas o que me preocupa muito mais é esta agressão social familiar. Né? Isso é uma coisa assim impensável no mundo moderno, onde as pessoas procuram dia a dia alimentar empatia, alimentar amor, prosperidade. E lá em Santos Dumont, a gente não vai deixar que isso aconteça de forma na contramão. Você está firme e forte. O Cá Entre Nós vai continuar com você e com todas as pessoas que procuram justiça. E todas aquelas pessoas que promovam injustiça serão massacradas aqui no Cá Entre Nós. Que seja o Pacífico, que seja lá o Eduardo Cunha, que seja lá quem for que estiver promovendo injustiça na política, a gente vai estar aqui para massacrar. E fica aqui então para você, sabe, a minha promessa mesmo, de estar junto com você todas as vezes que você ou qualquer outra mulher
principalmente na política, sofrer injúria, perseguição, nós estaremos aqui para ser o seu brado forte. Forte abraço e a todos os internautas, até o próximo programa. Ricardo, fique com Deus, muita paz.